Estimados alunos, bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso PET 2, do volume 2, vendo as 4 semanas de filosofia, cada semana com um tema para a gente aprofundar nesse estudo do nosso REAMP, seja um especial, não presencial. E nessa primeira semana, tá na página 113, né? Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre um tema caro à filosofia, que é natureza e cultura, né? Os objetos de estudo é o que é natureza, o que é cultura, que acaba tendo como pano de fundo e pano central a pergunta: o que é o ser humano, né? O que nos identifica como pessoas, quais características, qual a nossa identidade como ser humano. Só de forma filosófica conseguimos pensar sobre isso, né? O ser humano, ele então acaba se particularizando com as suas características e faz com que a gente pense, aí que nós podemos pensar por que a gente tem que pensar, por que nós temos que estudar filosofia, né? Para que isso, eu ter que mergulhar nessa disciplina? Então é pensando que nós percebemos que nós não somos nem animais, nem objetos e muito menos máquina, né? E superamos todas as concepções, as maneiras de olhar o ser humano de uma só dimensão, né? Tem características que são muito particulares para nós. Essas perguntas que nós temos aqui, elas são centrais para a gente pensar essa estrutura humana, o que nós somos, que nos distingue, nos diferencia dos animais. O que faz do ser humano um animal como o outro também, tem aspectos que nos assemelham. Existe uma natureza humana? Existe só uma maneira de olhar o ser humano? Existe só uma fonte? É claro que aqui esbarra em várias áreas de estudos também, né? E um aspecto que é muito importante na nossa vida é cultura. Cultura é o nosso modo de mudar a realidade, mudar a nossa vida, usando de criatividade, de liberdade. Cultura não é só pensar assim no produto final, música, qualquer outro elemento que arte, qualquer outro elemento que parece nos fazer realmente seres culturais, mas é uma coisa muito mais ampla, um conceito mais profundo, né? É possível distinguir no ser humano o natural do cultural? Então nós vamos ver que em certos aspectos, igual o Merleau-Ponty vai nos sublinhar de que os dois estão unidos, né? Tudo que é cultura tem um ponto primeiro natural. Então o natural, aquilo que da onde surgem as coisas, né? Se eu produzo, por exemplo, esse computador, se eu produzo esse celular, então ele tem todos os elementos são materiais dele, vêm da natureza. Então sempre o cultural com o natural, eles estão intrínsecos, eles estão se envolvendo a todo momento, né? Então nós vamos ver que é preciso, para a gente identificar esses elementos que vamos estudar nessa semana, alguns conceitos são importantes, né, que aparecem aí no nosso PET, por exemplo. Etiologia, fisiologia, estudos culturais, sociobiologia. São conceitos que perpassam nesse estudo que é o ser humano, né? Etiologia, por exemplo, estuda sobre as causas, origens de um certo fenômeno. Todo fenômeno, tanto fenômeno, todos os fenômenos dos seres vivos, né? Da onde que surge, por exemplo? Da onde que está toda essa questão biológica nossa? Da onde que está? Da onde que qual que é a fonte originária? Nós somos
Então, uma causa vem tudo do Big Bang, vem do macaco, vem... Então, preocupa de toda a origem de todos os seres vivos, de onde que é a origem deles, de onde que é a causa, de onde que vem isso, né? A fisiologia já estuda sobre o funcionamento, né? Funcionamento do nosso corpo, funcionamento de qualquer ser vivo, qualquer animal, como que se dá o funcionamento ali, as energias, o que que move, o que é central, o que é o cérebro, o que é o coração. Toda essa busca de entender como que funciona todo ser vivo, né? Os estudos culturais, eles são importantes para a gente perceber, para nós percebermos como que as culturas nos definem, né? Cada cultura ela tem um jeito de ser porque ela tem uma história ali. Ela tem aspectos, muitas das vezes, que são da condição social. Certos países, o jeito de falar, muito grosso, o sotaque, ele é envolvido de contextos ali da realidade. A cultura, se estuda a cultura para entender a origem, os aspectos que envolvem aquele jeito de ser, né? Então é muito importante nesse sentido. E o sociobiológico, sociobiologia, é o estudo sobre o comportamento de todo ser vivo, tanto animal como ser humano. Ele tem um comportamento ali social, de convivência, da maneira de ser, porque tem os aspectos também biológicos que influenciam. E a maneira do contexto ali ambiental, de clima, tudo isso influencia no jeito de ser, né? Então essas áreas de conhecimento, elas perpassam estudos assim fragmentados de certa maneira, né? Que quando a gente vai pensar filosoficamente, a gente perpassa todas essas áreas. A filosofia, o modo de pensar, de questionar, né? Para juntar todas essas áreas, ou perpassar elas, ou questionar sempre vários aspectos que o ser humano se define, né? Depois nós temos um elemento aqui dentro de um subtema, que nós temos de babuíno ainda em nós, existe essa questão do macaco, né, muito presente. A reflexão aqui que se dá é interessante, que a reflexão filosófica, ela perpassa ou ela se amplia em vários aspectos, né? Então, nesse sentido, depende do contexto que a pessoa vive, né? Nós vamos ver que o ser humano ele é um ser sempre de descoberta, de exploração, de busca, né? Nós temos as necessidades naturais nossas, mas as necessidades naturais nossas não se assemelham às necessidades de um chimpanzé, de um macaco. É diferente, até pelas questões evolutivas nossas, porque o macaco ele não evolui, ele é daquela maneira comportamental ali. Mesmo que há esta teoria de que nós surgimos do macaco, que fomos evoluindo há anos e anos, ou milhares de anos, a gente percebe que aqui não está tentando focar se nós surgimos ou não surgimos. Aqui está na questão do ser humano, que se define como ser humano, ou se ele assemelha aos macacos conforme o pensamento dele, conforme a busca dele. Se ele quanto mais ele busca conhecimento, evoluir nesse aspecto cultural, mais ele distancia dos macacos. Quanto mais ele age só pelo instinto ou pelo jeito ser dele, que está mais de forma animalesca, mais ele se aproxima dos macacos, né? Então a cultura, por que nós falamos de cultura na filosofia? Cultura é um modo da gente poder decidir, poder de forma livre fazer as nossas escolhas
que superam as limitações, né, os determinismos. Eu nasci sem um braço porque aconteceu certa situação no parto, depois eu perdi um acidente. Isso não me determina a ser dessa maneira. Eu vou escolher, eu vou superar e vou buscar. Então, e além disso, nós temos aspectos ou pontos que nos faz realmente diferenciar dos animais quando nós pegamos o aspecto simbólico, né? Quando eu vou me alimentar, para que eu coloco todo um prato de uma forma, com uma flor, com algumas cores ali, eu faço todo uma abordagem do meu alimento para fazer uns enfeites e tal. Isso são aspectos simbólicos que eu busco da criatividade, até mesmo para me diferenciar daquilo que eu fiz ontem. A cada dia eu me renovo. Isso é que eu não estou preocupado apenas com o alimento em si, com a necessidade física, mas há outras necessidades que aparecem, né? Então nós temos também necessidades espirituais, psicológicas, necessidades realmente que vão além, necessidades até astrológicas, né? Várias outras de aspecto intelectual, necessidade de fazer um erotismo maior das minhas coisas, para que eu possa realmente me tornar mais atrativo no aspecto de aceitação. Então a evolução humana ela é ampla, ela é interessantíssima, até mesmo na linguagem, né? A forma minha de comunicar sempre baseia-se em vários elementos que dependem do meu momento emocional, de vários aspectos que me mostram os interesses. Eu tenho vários interesses, né? Ou eu não tenho. Então são aspectos desses que vão ampliando, que mostram que o ser humano ele tem várias dimensões. Não é só a dimensão instintiva, física, não, né? Há aspectos que realmente, onde a linguagem você consegue perceber tanto questões morais, religiosas, políticas, filosóficas, psicológicas, estéticas, elementares da nossa vida, né? Então, quanto mais o ser humano é cultura, mais ele se afasta do ser natureza, o ser instintivo. Essa questão, eu sou determinado a isso, já está na minha natureza. Não, quanto mais ele se torna uma pessoa cultural, então tem muita gente que tem essa dificuldade de aceitar o novo, as mudanças, né? Porque nós somos evolução constantemente. Então o que eu penso agora, os meus filhos, os meus netos, pessoas que vão vir, as novas gerações vão mudar completamente. E isso vai fazer com que o ser humano evolua cada vez mais. E a gente vai ficando para trás, mas é um para trás que serve como referência para as novas evoluções. O passado ele é presente para construir sempre o futuro, né? Então a cultura ela transforma o mundo, ela transforma nós mesmos. Quanto menos eu busco ser um ser cultural, mais eu assemelho aos animais mesmo, né? Então, outros elementos que são importantes também, nesse aspecto, igual eu disse, o passado é sempre presente, porque eu transmito sempre novos conhecimentos. Eu sempre estou passando para as novas gerações, por isso que é a questão educar, né? O que é educar? É eu preparar as novas gerações, eu criar base para que elas possam evoluir. Então, ninguém nasce do nada. Certos costumes que nós temos, maneiras, a gente cai no mundo já, onde tem já toda uma caminhada de vida, uma caminhada evolutiva na maneira social, na maneira cultural. Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu vou construindo, ele já tem uma base, e essa base é histórica, né? Por isso que nós... Então não tem como, a história sempre vai para frente, ela olha para trás para reavaliar, mas não tem como dizer que as coisas evoluem. Então tem gente que é muito saudosista,
Ah, nós gostaríamos que fosse um império igual os impérios que tinham na Idade Média, ou gostaríamos que tivesse uma democracia igual aquela grega. Você nunca vai conseguir voltar. Você pode olhar, analisar, verificar as verdades, o que foi, mas estabelecer um jeito cultural como foi anteriormente, isso é uma tentativa muito vaga e sem frutos. É uma tentativa boba de poder investir e não olhar para frente, né? Nesse aspecto, não tem como você estabelecer culturas, porque a cultura, ela é o momento, é aquele momento da história e ela não volta. Ah, eu posso copiar certas características. Pode. Você vai copiar certas características, mas vai estar sendo sempre anacrônico, né? Você vai estar sempre confrontando com o momento atual. E vai querer impor uma ideia que não vai nunca pegar, vai estar sempre aí defendendo algo que é anacrônico, que é fora da época, né? Então a filosofia, ela sempre nos convida a evoluirmos, né? A buscar a evolução. Quanto mais a gente evolui, mais nós nos tornamos humanos e distantes dos macacos. Quanto menos a gente busca conhecimento, evolui, mais a gente aproxima dos macacos. O que tem a ver isso, aproximar ou distanciar? Que a minha natureza, ela me determina certos aspectos conjunturais, muitas das vezes ligados ao corpo, mas que eu sou mais dimensão. Eu tenho outras dimensões espirituais, eu sou um ser muito mais amplo do que simplesmente um ser material, físico, animalesco, né? O ser humano é muito mais do que isso. E as atividades que nós temos nesse sentido, nós temos 3 perguntas aí em relação a essa semana, né? Que vocês vão copiar elas no caderno, eu sempre indico para fazer isso no caderno, e responder aí, depois enviar por e-mail ou pelo WhatsApp a foto nesse sentido, né? A primeira, você fazer a diferença, o que é a ação instintiva e o que é a ação inteligente, né? Ou seja, o que são coisas que nós fazemos que estão ligadas simplesmente ao nosso corpo. Aí você vai dar exemplos, né? Ação que nós fazemos, o ato de comer. Você pode falar a mesma coisa, né? O ato de comer simplesmente para alimentar o meu corpo. Isso é uma ação instintiva. O ato de comer, mas eu fazer todo um momento mais elaborado, né? Quando eu uso da criatividade. Quando eu faço um bolo, mas eu começo a enfeitá-lo, começo a fazer de uma forma que ele fique atrativo. Isso eu estou usando da criatividade. Estou usando uma ação mais relacionada à inteligência, ao pensamento, do que simplesmente olhando pela maneira só de comer. Eu quero montar algo que tem uma estética mais atrativa, né? Aí nós temos na segunda, então essa daqui vocês podem citar umas 3, né? Umas 3 ações instintivas, umas 3 ações inteligentes, com o que é ação instintiva, o que é ação inteligente, e citar 3 exemplos de cada. Na frase do Merleau-Ponty, que é um filósofo francês aí, fenomenológico, fenomenólogo, então ele aborda, principalmente nós vamos ver aqui, essa frase aqui é central, ó, tudo é natural e tudo é fabricado, que está aqui, né? Qual que é o sentido dessa frase, o que significa dizer, e dá exemplos disso. Então, natural, aquilo que está na natureza, aquilo que não foi uma ação humana, né? E o que é fabricado. Então, constantemente, esses 2 elementos, eles estão juntos. Tudo que nós fazemos, nós estamos usando, a natureza e a criatividade do ser humano estão juntos. Então, um exemplo, igual eu disse, o computador, ele é todo uma questão humana aí de inteligência, de estudo, de fabricação, mas todos os elementos dele é natural, né?
Ele vem, as peças, né, o ser humano que inventou. Por mais que ele modifique, transforme, isso vem da natureza. Então nós estamos ligados à natureza, mas nós temos criatividade também. A terceira, que relaciona com uma frase do filósofo Blaise Pascal. Então o homem não passa de um caniço. Caniço é uma cana, né? Um tipo de cana. Nós não passamos de uma cana. Um modo assim de dizer, nós somos muito fracos, mas nós somos um caniço pensante. Então, ao mesmo tempo que ele valoriza, há um paradoxo aí, né? Porque o que é um paradoxo? Duas coisas que podem criar uma situação até de contradição. Porque ao mesmo tempo que nós somos grandes, nós somos seres pensantes, nos diferenciamos dos animais, mas nós também somos miseráveis. Na filosofia do Blaise Pascal, é por a gente não ter muito amor a nós mesmos, né? Como nós estamos sempre em evolução, a gente precisa, evolução. Em pleno século XXI, muita gente passa fome, com toda a tecnologia que nós temos, muita gente realmente passa fome, ou muita gente aí está enfrentando essa pandemia. A gente tem todo o recurso e de repente a gente não consegue superar. Então, vocês vão escrever um texto falando sobre isso, né? Sobre essas dificuldades e ao mesmo tempo essa grandeza do ser humano, porque dessa contradição, né? Muitas vezes nós somos grandes como pessoas inteligentes, mas ao mesmo tempo nós somos muito pobres também, né? Então essas atividades relacionam com a primeira semana, porque vão aprofundar o que é o ser humano, né? Então, um bom dia a todos, uma boa semana e até a nossa próxima aula.